atualização do ChatGPT? Olá, gente. Hoje eu vou fazer aqui um vídeo de reação aqui do vídeo do Thiago. Eu já conheci ele há algum tempo. A gente vai falar um pouco sobre a inteligência artificial, essa trend que tem do estúdio Ghibli, da nova atualização do ChatGPT. Aí vamos ver aqui um pouco. Tem versão 4 em fusão com a Sora, esse esquema da geração de imagens, inclusive a tal da trend da Ghibli, que pegou o mundo todo, foi uma loucura nesses dias. E, bem, nesse vídeo eu quero fazer umas considerações a esse respeito. Se você não me conhece, meu nome é Thiago Spiked, sou desenhista, quadrinista, professor de artes, eu dou aula aí há quase 20 anos, já formei muitas pessoas a trabalhar profissionalmente com desenho, tenho minhas obras publicadas, você pode aí ver um pouquinho do meu currículo, da minha trajetória, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre essa situação, esse acontecimento. E não é um vídeo para eu dar surtinho, nem para levantar a bandeira, fazer protesto, então se você estava esperando isso, você não vai encontrar isso nesse vídeo aqui. Eu vou tentar ter uma conversa mais séria, mais sensata, não para puxar sardinha nem para um lado nem para outro, de uma forma um pouco mais realista. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou assim. Eu acho que a gente precisa levar essa conversa para alguns passos mais adiante e a gente encarar isso com mais maturidade. Maturidade, com seriedade, com sensatez. Eu gosto bastante das opiniões desse canal. Ele é professor de desenho e tudo. Ele tem uma opinião bem sensata mesmo, bem racional, bem madura. Né, é o que eu vou tentar contribuir nesse vídeo aqui. Vamos primeiro só reagir aqui ao vídeo de lançamento da OpenAI, só para contextualizar caso você não tenha visto em detalhes do que se trata essa ferramenta. Vamos lá, Gui, por gentileza, compartilhe a tela aí. Aqui é o vídeo da promoção, da nova atualização, que é mais com... eles aperfeiçoaram bastante a geração de imagens. Image generators nowadays, they look good, but it's going beyond just looking good. Attention to detail makes it really, really useful. What's special about this is, one, it'll keep the context of this character, and then two, it'll understand what I'm trying to ask it for, and you will see it in different forms as we generate it. Aqui tem uma diferença que ela pega muito mais detalhe. E eu tô trazendo esse vídeo aqui porque, como a geração de imagem, os artistas vão ser afetados, os editores de imagem, que é design gráfico, toda essa área aqui de design, desenho, ilustração, essa área vai ser afetada, né, por essa atualização. Por isso eu trouxe esse vídeo aqui. Ser constante com o personagem, uma figura que você constrói, que era um problema das versões anteriores, né? Ele era impreciso, então ele ficava um pouco diferente daquela nova imagem, mas aqui ele mantém isso. Aí você está vendo até versões desse pinguinzinho, né, em diferentes texturas, etc. You have the drawing like this, and ChatGPT will get back to you a real... Isso aqui é incrível, né? Um rabisco ele transformou, coloriu. comic. Aqui, veja que é um negócio que me afeta diretamente. Sim, é uma ilustração. No papel, botou e gerou ali uma versão coloridinha, até com texto no negócio. Book. It's really about communicating and imagining and doing so at the same time. Make a transparent image, smart Asian researcher, blue t-shirt. It's amazing. Picture is worth 1,000 words, but being able to also render like a few words or symbols can carry like thousands of pictures. Então veja que ele tem a combinação de... Essa demonstração aqui já afeta bastante designers, né? Você viu ali que tinha propaganda, comerciais ali feitos. Então ali aqui já é mais a área de design mesmo, gráfico. De texto também junto com a imagem, de uma forma... Sim, o texto também. O texto também melhorou muito. Assim, sai perfeito, né? Inclusive as thumbs dos meus vídeos aqui eu tô fazendo no ChatGPT e sai perfeito, perfeito. O texto, a imagem, sai tudo muito bem feito. Kind of now imbued into ChatGPT is like this idea of an artist in conversation with you. De novo, você viu o esboço e ele gera ali uma versão renderizada com uma climatização, etc. Always amazing, even after seeing it for the 100th time. I'm so excited to show this magic to the world. Hopefully people love it. Bom, é isso. ChatGPT e o Sora juntos, né? Com esse nível de tecnologia. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que tem que ser feita aqui, reconhecer que isso aqui é incrível. Do ponto de vista de tecnologia, tá? A capacidade de se fazer é um negócio espetacular.
Tem que reconhecer, é inquestionável. Do ponto de vista de tecnologia, é um avanço absurdo. Pelo que eu vi ali, a diferença agora da geração de imagens é que antes eles puxavam ali a malha de pixels, né? Agora parece que ele vai com faixas, como se fosse uma impressora. Isso permite uma leitura mais precisa e até manter ali aquele padrão, né? E é preciso reconhecer, pessoal, isso aqui existe, veio para ficar, não vai voltar a ser como era antes. Esquece, tá? Então, se você acha que vamos fazer protesto para voltar a ser como era antes, isso aqui nunca existiu, cara, isso não vai acontecer. Eu lamento te informar, né? Não vai, isso aqui veio para ficar. Porque isso aqui não é só para designers, desenhistas, inteligência artificial é para tudo quanto é coisa. Isso implica em mudanças, então todas as áreas têm aí as suas brigas, os seus desafios, e a gente aqui vai ter os nossos também. Então, primeira coisa, reconhecer. Ele fala aqui da inteligência artificial em várias áreas. Realmente, mas como uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que a forma como eles veem inteligência artificial, né? Assim, inteligência artificial é a automatização de tarefas. Nasceu assim, sempre vai ser assim. Então, o olhar que os profissionais têm que ter, né, dessas ferramentas é de automatização de tarefas, né? A inteligência nunca vai substituir a criatividade humana, nunca vai substituir um profissional, a não ser que esse profissional faça alguma tarefa repetitiva, maçante. Aí sim, se for possível, a inteligência artificial vai sim substituir essas pessoas. Mas como eu disse, a visão do profissional em relação à inteligência artificial não pode ser de humano, sabe? Às vezes os artistas, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma briga aí sobre no direitos autorais, cinema, que não pode ser usado em alguns filmes. Então, assim, a inteligência, eu vou repetir aqui outra vez, é a automatização de tarefas repetitivas, maçantes. Não é mais do que isso, né? Não tem que ter medo como se fosse um concorrente humano, super dotado, super inteligente, que cria qualquer coisa, não. É uma ferramenta de automatização. É isso, tá? Não tem o que fazer, pessoal. Lamento. Existe, é impressionante, sim, do ponto de vista tecnológico. E agora eu vou falar aqui da área de desenho, tá? Então eu vou repetir o que eu já falei há um tempo. Na nossa... Porque a gente pensa em inteligência artificial, a gente pensa no Jarvis do Homem de Ferro, naqueles filmes de inteligência artificial que tem androides, que são idênticos a humanos. Mas isso não existe, nunca vai existir. É só uma ferramenta mesmo, simples, não tem nada de muito extraordinário nisso. Tem aplicações sim muito boas, que pode ser sim, da primeira vista assim, extraordinário tudo, mas não é nada de outro mundo assim. Isso não atesta nenhum tipo de inteligência que a gente vê nos filmes, assim, não, nada disso, né? É só um gerador ali de imagem, de texto. Essa área aqui de desenho e ilustração tem 3 categorias de usos para esse tipo de geração de imagens, tá? E eu não vou falar artes de IA, eu vou falar geração de imagens, porque é isso que faz. É um editor. Aquele usa o termo bastante correto. Não é arte que a inteligência artificial criou, não. É um algoritmo que gera imagem baseado no que foi treinado, né? No material usado para treinar. Ele não está criando nada, não está gerando nada original aí. É basicamente ali uma mescla, uma mistura de tudo que ele foi treinado, ele gera uma imagem de acordo com seus comandos aí, né? Editor de imagem isso aqui. Eu já explico por quê. O primeiro grupo é o pessoal que vai usar para meme, para brincadeira, para imagem da internet, para interagir, para tirar sarro, seja com uma thumbnail de vídeo. Então o pessoal do meme, da piada, né? E é isso. Já existia isso antes com montagem, tudo só levou para um outro nível para fazer, né, brincadeira e fazer a galera rir, compartilhar, etc. Segundo... como eu falei aqui, das tarefas repetitivas e das tarefas maçantes, ele falou aqui do pessoal que vai fazer meme, que publica várias imagenzinhas assim de piadas por dia. Isso aqui vai ajudar muito, porque as pessoas não tinham um grande domínio. Você vê os memes antigos, são bem simples, parece que foram feitos num Paint. São edições de imagem bem simples, fontes bem simples. Por quê? Porque tem que ser rápido. São muitos por dia que essas pessoas
que tem essas páginas fazem. Isso daqui vai automatizar no nível de qualidade mais grande, muito superior, né? Essa é a intenção daqui da ferramenta. É você pegar essas tarefas muito repetitivas, maçantes, que às vezes a pessoa despreza a qualidade. Não, eu prefiro não ter qualidade para ter mais produção. E aqui não, aqui você não tem mais esse dilema, né? Qualidade e produção. Aqui você pode ter historinhas como apareceu antes ali do dinossaurozinho. Você pode ter uma dessa por dia, por hora, se você quiser. E mantendo a qualidade bem elevada ali, que você viu que ficou muito bem feito ali do quadrinho pequeno do dinossauro. Da propaganda lá da nova versão do ChatGPT. E ali ele pode lançar um daquele por hora, se ele quiser. Mantendo aquela qualidade muito boa e fazer 20, 30 por dia. No grupo, são o grupo dos iludidos, que são aquelas pessoas que vão gerar uma imagem ali e vão acreditar piamente que ele é que fez, que ele que criou, que ele que desenvolveu. Olha, eu que fiz. Ele vai acreditar piamente nisso, tá? É o iludido. Tá? É isso. E o terceiro? O iludido que ele fala aqui, na minha opinião, é o que acha que a inteligência artificial é uma inteligência ali que a gente vê nos filmes e que está criando alguma coisa, né? Que ele está lhe dando comandos para a inteligência artificial criar, então indiretamente ele está criando coisas. Não. Ele vai deixar de estudar desenho, de estudar anatomia, de estudar os conceitos básicos para gerar essas imagens ali na inteligência e achar que está criando alguma coisa, que não precisa mais, e é saber desenhar. Mas não, isso não existe, né? Não tem como você, por exemplo, por mais que você seja bom, especialista em prompt, como chamam agora, engenharia de prompt, essas coisas, você seja o melhor do mundo, você não vai fazer uma inteligência artificial geral um Demon Slayer da vida. E eu tô falando aqui não da história do roteiro, eu tô falando do personagem em si. Da arte de conceito ali, do concept art. Né, dos personagens, como cada personagem vai aparecer, né, ou com o conceito da arte ali no concept art, ele trabalha com isso, né? Antes de a autora que criou o Demon Slayer, ela pensou em cada personagem, que cabelo colocar no personagem, que roupa colocar no personagem, que cor usar no personagem, se o personagem vai ter uma cicatriz ou não. Isso aqui a inteligência artificial nunca vai fazer. Nunca vai substituir a criatividade humana, né? Esses iludidos que ele fala é isso. São pessoas que acham que vão fazer... Porque a inteligência ela facilitou o trabalho muito, né? Facilitou muito o trabalho. Como eu disse, agora a qualidade e quantidade desse dilema não existe mais, né? Então, quando a gente vai para a arte, por exemplo, que para você fazer uma página de quadrinho, quanto tempo demorava? Com uma boa qualidade? 1 semana? 2 semanas, dependendo da pessoa, da experiência, da capacidade da pessoa. E agora, com esboço simples, a inteligência artificial pode fazer, pode colorir. Então, a pessoa se ilude achando que não precisa mais criar nada. Mas não, ela precisa criar. Agora, a tarefa maçante que ela tem que fazer, aí essa sim não vai precisar mais fazer. Ou não vai demorar tanto quanto demorava antes, né? Terceiro são o grupo das pessoas que vão usar isso aí para ganhar dinheiro. Desses 3 grupos, o terceiro é o único que é realmente preocupante e que a gente tem que ter conversas mais sérias e mais maduras a esse respeito. Os 2 primeiros grupos são inofensivos. Aí ele fala aqui, né, que assim, o terceiro grupo que vai ganhar dinheiro com isso pode arriscar alguma fonte de renda de algumas pessoas aí. Porque, por exemplo, thumb, logotipos simples, essas coisas, realmente a inteligência artificial vai substituir essas coisas, não tem jeito. Por exemplo, uma thumb no YouTube que a pessoa às vezes tinha que terceirizar, eu ia fazer isso, por exemplo. Já estava buscando aí um profissional de design para fazer minhas thumbs, agora eu não vou mais fazer isso, né? Mas como eu disse, eu digo, voltando lá, são tarefas repetitivas, simples, maçantes de fazer, que você vai economizar tempo mesmo.
Agora tem pessoas que ganham dinheiro com isso. Com essas tarefas maçantes, fazendo thumb de YouTube, fazendo quadrinhos simples para uma página na internet. Né? É isso assim, fazendo logotipos simples. Né? Por exemplo, inclusive tem clientes que chegam para design gráfico que já tem um esboço do logotipo que quer, ele só não sabe fazer a arte. Então esses trabalhos assim, vão ser afetados sim. Por isso que eu digo para você partir para uma área que envolva mais a criatividade humana, né? De criar coisas. Isso assim nunca vai ser substituído. Agora, se você tem que fazer uma análise do seu trabalho e ver, meu trabalho é repetitivo, são tarefas repetitivas, maçantes ali. Aí se você tem que fazer uma análise e saber se, olha, a inteligência artificial vai estar fazendo meu trabalho daqui a um tempo, né? Aí sim você tem que se preocupar. Tem que fazer essa análise. Se seu trabalho for muito repetitivo, roteiro para internet agora de vídeos simples, se você estiver fazendo isso para outros canais, né? Thumbs no YouTube, logotipos simples, desenhos simples para alguma página de meme, aí você tem que se preocupar mesmo. O meme e o iludido, tá? No máximo o iludido vai, sei lá, trabalhar dentro de uma agência, vai ficar editando coisa tal, entendeu? Ou ele vai ficar brigando na internet. O passo adiante do iludido é ele virar o editor de imagem contratado para ficar ali gerando, adaptando, é isso. Tá? É o que alguns já fazem com limpeza de imagem, entendeu? É isso que ele vai fazer. E ele é totalmente dependente do programa. Se você der uma folha de papel na mão do cara, não sai nada. Então, pessoal, eu acredito que nós, como desenhistas, a gente está falando de profissão, é importante ter essa visão do que é realmente perigoso para nós e o que é uma brincadeira, o que é inofensivo. Tá? Matando logo de cara o assunto da trend da Ghibli. O que eu acho, gente, isso é uma trend do momento. É um viral, é igual foi o filtro da velhice, o filtro do ficar criança, o filtro da Pixar. Vocês lembram da Pixar? Também o pessoal ficou todo, não sei o quê. Isso aí durou uma semana. Esta es la cuarta sucursal de mi pastelería y ustedes pensarán que es la raja. Claro, hasta que se dan cuenta todos los problemas que tiene. Nossa, propaganda aí do ninguém mais tá usando, porque já perdeu a graça, já tem outra notícia, outro assunto. Era só um negócio engraçadinho, né? São pessoas que estão brincando com isso aqui. Olha que bonitinho que eu fiquei. Não, ninguém vai pegar aquilo e sair vendendo para substituir a Ghibli. Não vão, pessoal, tá? Agora é o seguinte, eu vou falar... não vai substituir a Ghibli porque, como eu falei, a criatividade humana nunca vai ser substituída, né? Aquilo está gerando imagens simples. O máximo que a Ghibli pode fazer é, como eu disse, automatizar tarefas lá dentro da empresa, né? Por exemplo, se ela quer fazer um fundo parecido com algum lugar, por exemplo, não sei, uma floresta que ela viu bonita e quer trazer isso para a arte deles, não precisa mais chamar uma pessoa para desenhar igualzinho ali a floresta, não, ele vai e faz no chat de GPT a hora, sabe? Não vai ser nada assim super perigoso que vai tirar emprego das pessoas, não. Por exemplo, agora o estúdio Ghibli tira a foto de um lugar bonito que ele viu e faz a conversão ali no chat de GPT e depois faz uns ajustes, né? O tempo que foi economizado, o trabalho que foi economizado, né? Automatizado. Essa é a função desse uso da inteligência artificial, né? Do meu lado como professor, porque eu, como professor, como uma pessoa que forma desenhistas, eu não posso jamais considerar que usar isso daqui vai substituir o aprendizado do desenho, o aprendizado verdadeiro. É igual aqueles instrutores de arte marcial falso, que vai falar que eu derrubo o cara com o poder da mente. Aí ele ilude uns 3, 4 caras lá, faz uma apresentação, grava um vídeo, e na prática mesmo, o cara for lá, né, tiver uma situação real, ele vai se ferrar. Então eu jamais vou poder estimular isso para os alunos como se fosse uma forma de você desenhar agora é isso. Jamais, você não está com conhecimento verdadeiro, você não desenvolveu a habilidade verdadeira. Eu acredito que isso no futuro vai ter uma função ferramental para a gente, em alguma etapa do processo. Eu vou admitir aqui que eu já usei IA para dar upscale numa imagem. Eu tinha um desenho que eu precisava reutilizar, eu só tinha ele em baixa resolução, dei um upscale, foi ótimo, pude fazer o trabalho, mas era um desenho que eu já tinha feito. Em alguma medida, a gente vai acabar incorporando no processo. Como eu estava falando, ele disse que tinha imagem de baixa resolução de um desenho que ele tinha feito, e ele aumentou a resolução do desenho usando inteligência artificial. Ou seja, foi uma automatização de uma tarefa que ele teria que fazer, né? Que redesenhar
aquele desenho para ter uma melhor qualidade. Ele não precisou fazer isso, ele economizou tempo. Ele automatizou umas tarefas, né? E em relação ao que ele falou aqui de criar, dar um papel na pessoa, a pessoa não vai fazer nada. Realmente, como eu falei, a criatividade não pode ser substituída, né? Se a pessoa chegar aqui e dizer, eu quero fazer uma nova história em quadrinho, eu tenho um roteiro, tenho uma história, mas eu quero criar os personagens, o concept art. Você não vai no chat GPT fazer. O chat GPT não vai fazer, não vai conseguir fazer. Você pode ser um mestre dos comandos, dos prompts, você não vai conseguir fazer. Tem que ter um desenhista profissional, um ilustrador, que vai fazer a arte de conceito. Agora quais? O futuro é que vai dizer. Agora, substituir, falar para o aluno que, não, usa isso aí, que é agora... É uma mentira. Desenhista que é desenhista, faz no papel, faz no digital, faz numa parede, onde for. Então, eu jamais vou poder fazer isso. E eu entendo que as pessoas estão assustadas, com razão, porque isso pode ser um desestímulo muito grande ao aprendizado do desenho, a importância da arte na vida das pessoas. E eu não estou aqui sendo romântico nem nada, eu estou falando do ponto de vista prático mesmo, porque ser desenhista, né, você aplicar o desenho, não é só o resultado, não é só gerar a imagem. O desenhar em si, ele tem uma função pedagógica, função educacional, tem uma função até de saúde mental também, tem o lado do entretenimento também, não só de quem produz, mas de quem consome também. Por que alguém vê uma animação? Por que alguém vê um quadrinho? Para se divertir, para curtir, é igual jogar um jogo, tá? Então, são várias dimensões aí do ato de desenhar, que não é só gerar uma imagem pronta, que são ações humanas e que isso aqui não vai substituir. E quando você vê, às vezes, essa trend aparecendo, isso assusta as pessoas. E eu tô aqui como professor agora para você, que é meu aluno, tá? Calma, é só uma trend. Daqui 1 ou 2 semanas vai passar, vai ter outra, vai ter outros memes, e é isso, tá? Então, eu não posso, em momento algum, nas minhas redes, estimular isso, porque eu, no meu papel, as pessoas estão assustadas. Eu tô aqui, quer dizer, com calma. Calma, é uma trend. Já vai passar. Tá? Não adianta você brigar ali com o seu Zezinho, a dona Margarida, porque fez ali o filtro da Ghibli. Ai, que bonitinho que eu fiquei. Ai, meu desrespeito. Cara, calma. É igual o filtro de ficar criança. Já vai passar. É brincadeira. Tá? E o que é preocupante de verdade é preocupante de verdade. Então, vamos, né? Calma. Né? Já deu isso aí, né? E os iludidos? Eu só sinto muito por eles, tá? Só sinto muito por você, assim. Pega um caderno e um lápis e tenta desenhar alguma coisa. Você é totalmente dependente do software. Não é você que desenha, é o software que usa você, tá? Mas cada um é feliz do seu jeito. Não tenho nada com a sua vida, cada um tem as suas preferências, tá? Beleza, vamos então falar do ponto de vista agora sério, que é importante, né? Pessoal, eu acho que a discussão sobre isso aqui deve seguir num caminho no sentido de, beleza, existe, e como que nós vamos nos adaptar? O que a gente vai fazer diante dessa nova configuração, realidade, isso que existe agora? Né? Será que o mercado vai se moldar? Não vai, né? Será que isso aqui pode ser só né? Um negócio, um alarde, e daqui a pouco meio que não vai? Pode acontecer de tudo, pessoal. O futuro pertence a todos nós. Pode acontecer de ser uma hecatombe e acabar com os empregos. Pode até acontecer, tá? O futuro não está escrito ainda. Aqui o termo que ele usou, adaptar, eu não concordo muito. Porque, como eu disse, a questão não é como a gente vai se adaptar. É como a gente vai usar essa ferramenta para automatizar nosso trabalho, né? Muitos dos artistas são freelancers, trabalham sozinhos ou têm uma pequena equipe. Então, a visão que a gente tem que ter da inteligência é isso, como uma ferramenta de automatização. Por exemplo, esse quadrinho que ele tem aqui no canto, que ele criou, ele não vai conseguir fazer um novo capítulo com a inteligência artificial, né? Mas ele pode, por exemplo, colorir, fazer um esboço, pedir para colorir, né? Fazer ali no desenho no lápis e a inteligência artificial já deixar o desenho pronto, bem delineado, bem bonito. Sabe, então, assim, a questão é como você vai usar para automatizar tarefas repetitivas e maçantes, né? Se ele quiser mudar a cor aqui, ele não vai precisar redesenhar, ir no Photoshop, mudar a cor, mudar sombreado. Ou se ele quiser mudar a posição do boneco, tirar o sorriso dele, não vai precisar redesenhar. São essas coisas que isso vai trazer. A questão não é se adaptar e sim como usar. Então, eu acho que eu proponho que a gente leve essa conversa no sentido de como que nós vamos nos adaptar, né? O que torna a nossa profissão, o nosso talento, o nosso preparo útil para a sociedade nos dias de hoje com a existência disso aqui. Então, eu proponho que a gente vá nessa direção. Sabe por quê, pessoal?
assusta pensar na indústria, nas pessoas que vão usar para vender coisas, tá? Mas gente, quem que compra? São outros robôs? Não, quem compra são pessoas. Pessoas compram pela razão ou pela emoção? Pelos dois, né? Mas geralmente pelo quê? Geralmente é pela emoção, né? Então, quando você fala em criar, em comprar, em vender e tal, você está falando em práticas humanas. Então, a IA, eu acho que de um ponto de vista ferramental, em algum momento ela vai acabar sendo incorporada como um agilizador de processo, barateamento de custos. Porém, isso só vai fazer sentido se de fato houver uma demanda de consumo, as pessoas comprarem mais, terem aí mais resultado comercial com isso, e quem está comprando também está mais feliz com isso. Já falei num outro vídeo, usei isso aqui para fazer uma animação, tudo, mas ficou legal? Será que vai ficar legal? Será que vai funcionar? Olha, a Disney, que é a Disney, emplacou um fracasso atrás do outro, mesmo com milhões. Então não é tão fácil assim você emplacar um negócio e ganhar milhões aí com toda a tecnologia do mundo. Quantos exemplos de simplicidade a gente não viu nos últimos anos? Às vezes um estúdio de 2, 3 caras que fez um jogo ou alguma coisa que arrecadou muito mais do que produções milionárias. Então calma, pessoal. Você tem que levar em conta o aspecto humano da coisa. Por quê? Vocês estão preocupados com mercado, com o futuro financeiro, e economia, pessoal, é uma prática humana. Não é um algoritmo que mexe os números da economia. Tanto que se você imprimir mais dinheiro, você cria inflação. Vou aumentar o número aqui. Você desbalanceia tudo, cara. Confiabilidade. Ele está falando aqui de economia, envolvendo economia aqui. E realmente a economia é uma prática humana, é estudo das relações ali humanas, né? É basicamente sociologia. E assim, ele fala aqui que se as pessoas, o mercado aceitar, acho que é o que ele quer dizer aqui, que se o mercado aceitar, se houver demanda, no caso, né, para esse tipo de ferramenta, para esse tipo de coisa, aí sim, pode destruir alguns empregos, pode mudar as coisas, se não tiver demanda, pode não acontecer. Assim, eu acho que minha opinião em relação a isso é que tem esse boom primeiro aí de que, nossa, a inteligência vai criar arte, e depois quando as pessoas verem que isso não é real, né, é só o imaginário das pessoas, tá no imaginário das pessoas, né, a inteligência artificial como aquele ser inteligente, né, mas na prática as pessoas começam a ver, o mercado começa a ver que é só uma ferramenta ali que você vai usar em algumas coisas, automatizar algumas coisas, como alguns filmes que estão usando no sotaque, na pronúncia de uma letra, né? Quando as pessoas veem esse hype aí, vai diminuir porque a aplicação não é tão grandiosa como o hype, né? A aplicação é simples. No mercado são práticas e interpretações humanas. Se você não entende que o trabalho artístico e criativo é uma habilidade humana com o que você faz, repensa do que ser desenhista para você. Eu entendo que ser desenhista criativo é uma coisa absolutamente humana. O marketing hoje em dia tá vindo com um termo que eu acho meio idiota, tá? Eles chamam de H2H. Já ouviram falar o B2B, B2C, Business to Consumer, Business to Government, né? B2G. E agora tem o H2H, H, humano para humano, H para H, né? H para H porque, né, tá tendo aí muita máquina, as pessoas estão valorizando a humanização. Descubre Wix Studio, la plataforma para agencias y grandes empresas, y hazte el diseño. É a valorização do humano que ele de fala, na minha opinião, Então, eu acho a valorização da criatividade, né? Esse encaminhamento dos profissionais dessa área, mas ser mais próximo ali da criatividade humana, né? Da capacidade humana de criar. E se afastar um pouquinho daquele trabalho mecânico, repetitivo, que tem em todas as áreas, né? Então é essa mudança que acontece, né? Antes as pessoas ficavam ali na fábrica com aquele trabalho repetitivo, braçal. Agora um robô que tem, essa pessoa passou para cima para ajustes ali no robô, ou se não como técnico de manutenção do robô. Então o trabalho foi partindo para uma esfera mais criativa, né? Então, hoje, por exemplo, tem indústria que não tem humanos, por exemplo, né? Então, o que essa pessoa fez? Ela não ficou em casa parada, ela foi estudar, fazer outras coisas, né? A atualização ali do software do robô. Então, como eu disse, o trabalho ele vai migrando para essa parte mais criativa e se afastando da parte mais mecânica e repetitiva, né? Acho idiota, porque é óbvio que é de pessoa para pessoa, cara. Você tem que criar uma sigla para explicar isso. O
que isso mostra? Que as pessoas não estão aceitando essas certas automações e robôs da forma como acharam que ia ser. Então, gente, o futuro ainda não está escrito, pertence a todos nós. Tá? Menos desespero, vamos levar para um sentido de como que a gente vai se adaptar a isso. E pode ser que daqui a um tempo veja que, acabou não vingando não. Igual foi com a NFT, vocês lembram? Só que aí os artistas que defenderam pra caramba isso aí, e no fim se voltou contra os próprios artistas. E virou pirâmide, né? Todo mundo já viu isso aí. Eu não acho que vai ser o caso com a IA, eu acho que veio para ficar, mas ela vai se agrupar, ela vai entrar em certos nichos de formas específicas, tá? Pessoal, ser ilustrador não é só vender seus desenhos no Twitter, tá? O desenhista trabalha em muitas dimensões, dentro de empresas, em equipe criativa, estratégia, sabe? Parte de estrutura, elaboração, didática, entendeu? Ou profissões que o ato de desenhar em si é o trabalho. Não é só o resultado, não é só a imagem final ali, saca? Então, não é tão simples assim, saca? Tem muitas dimensões aí, essa parte criativa. Realmente, como por exemplo aqui no Chile, você tem mercados hoje que não tem caixa. Não tem ninguém, tem só uma máquina ali, você vai, passa seu produto, paga e sai. Tem restaurantes aqui que não tem garçom. Né, um robozinho que você faz o pedido, depois ele vem e traz. Então, para vocês verem que... Mas o que aconteceu com o garçom? Ele não foi demitido e ficou flutuando sem trabalho. Não, ele virou ali o gerente administrativo da loja, do restaurante, no caso. Os caixas, que eram caixas, agora são repositores nesses mercados. Você não trabalha ali com a gestão dos produtos, dos vencimentos. Que é a coisa que a inteligência artificial não faz ainda, né? Ao menos não faz em grande quantidade aí. Esse lado humano, tá? E, Thiago, então você tem aí alguma sugestão com relação a isso, tá? Não sei o quê, olha, ele falou de quadrinhos e tal. Sim, eu tenho algumas sugestões, cara, do que me parece ser o caminho. Na verdade, eu tenho mais de uma, né? Agora puxando aqui pro meu lado, tá? Eu vou falar uma só, que é o que me parece sensato diante dessa situação. Eu acredito que você humanizar um certo segmento e construir um conceito de comunidade é assim, o que você consegue manter mesmo numa relação de microeconomia, certas práticas sociais. Estou falando de microeconomia, eu não estou falando dos gigantes, entendeu? Você tem ali comunidades que elas funcionam, existem, se organizam, viabilizam projetos, pessoas trabalham, ganham dinheiro em cima daquilo mesmo, e elas podem se comunicar, podem escalonar ou não, mas elas existem e ali persistem, independente dessas outras maneiras ou avanços tecnológicos. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor o que eu estou falando aqui. Por exemplo, card game, no papel, cartinha no papel. Fala para mim, hoje em dia, na época disso aqui, ó, para que alguém vai imprimir cartinha no papel, cara? Bota um aplicativo aqui, jogo de tabuleiro, imprimir cartolina, papelão ali com bonequinho, o cara tem que ir até a casa da pessoa para jogar. Olha quanto jogo de videogame tem aqui, ó, você joga na sua casa, liga ali no online, que negócio de já era, hoje em dia é tudo isso aqui, ó. Esse mercado de board game e card game cresceu muito nos últimos 2 anos. Inclusive a indústria de brinquedos no Brasil foi uma das que mais cresceu nos últimos anos. Brinquedo físico mesmo, não brinquedo digital. Como é que você explica isso? Como é que um negócio que parece antigo, que sendo que você tem tecnologias mais fáceis e baratas, até o jogo de graça, você tem que comprar o tabuleiro e não é barato. Como é que isso ainda persiste e existe? Comunidade. Retro game. As empresas grandes não lucram. O que ele está querendo dizer aqui é que essa demanda, com o avanço da tecnologia, a demanda pelo analógico ali, pelo mais antigo, ela não se perde, ela não deixa de existir, né? Em relação aqui o que ele fala de desenho, não quer dizer que daqui a alguns anos não vai existir o desenho no papel, a pintura no quadro, né? Essa demanda nunca vai deixar de existir, ela pode diminuir sim, virar um nicho, como ele falou, mas não vai deixar de existir, sempre vai ter demanda para desenho com carvão, por exemplo, né? Eu concordo sim com essa parte. É óbvio que essa demanda nunca vai deixar de existir. Hoje, por exemplo, tem pessoas ouvindo em vinil, músicas em vinil que compra, tem guardado, álbuns de música. Tem pessoas que preferem mesmo, até empresas que contratam pessoas que são artistas e fazem pinturas aí de aquarela, outras técnicas. Empresas que preferem
esse trabalho mais antigo, né? Então é verdade, essa demanda, a demanda que já existe não vai deixar de existir, né? Não vai ser substituída pelo digital, por exemplo, no caso da arte aqui. Venda de retro game, cara, isso é venda de usado. Então você tem eventos, você tem influenciador, você tem lojas que vendem esse tipo de jogo, estimula o colecionismo, você tem uma galera que gosta de falar a esse respeito, você tem vários agentes aí que compõem essa comunidade e ela existe. Ao ponto de fazer as grandes empresas olharem para essas comunidades e falar assim, pô, acho que dá pra gente lançar um produto para agradar essa turma aí. Aí vem lá, eles lançam o Super Nintendo Mini, né, lançam essas edições aí e tal, mas o que segura ali são as próprias pessoas dessa comunidade. Realmente. Por exemplo, tem pessoas que gostam aí do livro, né? A gente pensou aí, há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, a gente pensou que o livro digital ia dominar tudo, né? Nem existir mais livro físico, ninguém queria mais livro físico, mas as pessoas ainda preferem o livro físico. Eu, por exemplo, tenho um Kindle. Assim, para você ler no Kindle, a tecnologia avançou tanto que é praticamente idêntico a uma página de livro física, né? A textura da tela é muito parecida com o livro físico, mas mesmo assim eu, por exemplo, prefiro o livro físico. Se for um livro que eu gosto muito, eu prefiro a página, folhear ali fisicamente. Então, por exemplo, eu faço analogia aqui, né, do livro digital, nunca vai substituir completamente o livro físico. Tem ali uma microeconomia que, se você comparar com os gigantes, não é nada. Mas as pessoas trabalham ali, existem ali, estão felizes ali, o negócio acontece. Eu acredito que esse é um dos caminhos para a área de desenhos e de quadrinhos. A gente começar a trabalhar esse conceito de comunidade. Lembrando que comunidade não é panela. Qual que é a diferença de comunidade e panela? Panela exclui, segrega. Comunidade acolhe e compartilha. Então, uma comunidade ali onde as pessoas gostam de desenho, colecionam, começam a conhecer quem é artista A, B, quadrinho A, B, C ou D, aí faz uma parceria aqui e ali, tem uma galera que apoia, que compra, tal, não sei o quê. E não é só de artista para artista, por isso que eu falei, não é panela, é uma comunidade mesmo, a gente coleciona, a gente gosta de falar a respeito, entendeu? Ser um grupo acolhedor, assim, ao ponto de você escalonar para ações de microeconomia. Começa a vir empresas pequenas, gráficas pequenas que se interessam em fazer negócio com essa comunidade, começa a rolar pequenos encontros, pequenos eventos, mas não pode ser aquela coisa de só ficar ali uma panela, entende? Você tem que expandir para um conceito de comunidade mesmo. Ser uma coisa acolhedora, ser uma coisa de compartilhar, uma coisa assim de paixão, porque a gente se importa com isso e quer que isso exista. Tá? Então, eu acredito que isso é um dos caminhos, porque você pavimenta possibilidades de microeconomia. Nós temos exemplos de outras áreas do entretenimento e que envolvem produção artística e cultural que existem, que estão em crescimento, dadas as proporções, inclusive no Brasil, tá? Quando eu falei card game, não é só Pokémon, tem um monte de jogo aí de brasileiro sendo vendido aí, jogo pequeno, tá começando a aparecer licenciador até. Vocês estão entendendo? Gente, economia é uma prática humana. Se você consegue fazer a sua comunidade existir, funcionar, crescer, escalonar, claro que de alguma maneira você atrai a atenção de pessoas que também gostam daquilo e tentam de alguma forma investir para isso começar a acontecer. Então, esse é um dos caminhos que eu acredito. Tá? Eu acho que é independente disso aqui, pegar uma fatia de mercado ou não pegar, você vai ter uma comunidade que existe, que valoriza o desenho, de pessoas que... Sempre vai ter gente gostando de arte, pessoal. Começa a desenhar na rua, pintar, vê se não para gente do teu lado para olhar o que você está fazendo. Não vai, tipo, a arte não existe mais. Para com isso, isso aí já é ponto final, tá? Agora, reforço. É como eu falei, não vai substituir a criação de arte. Assim, as pessoas têm que tirar do imaginário aquela coisa da inteligência idêntica à humana, só que muito mais inteligente, né? Isso não existe. Eu vou dar um exemplo aqui, esse quadrinho que ele tem, você que está assistindo aqui o vídeo e é um artista, está fazendo quadrinhos, você não vai usar a inteligência para criar quadrinhos. A história, o roteiro, os personagens, não. Você pode automatizar algumas tarefas que você precisa. Por exemplo, se você demora um ano para fazer um capítulo inteiro, para criar um capítulo, uma história, você vai demorar 3 meses com a inteligência artificial, sabe? É automatizar algumas tarefas que você pode fazer, sabe? Por isso que com o tempo o mercado ele vai absorver dessa maneira. O que é irreal, o que era só hype, vai morrer
e a aplicação prática vai ser uma ferramenta de automatização. Então por isso que eu falo, você não vai criar quadrinhos. Não vai sair um Demon Slayer da vida, um Death Note da vida de comandos no ChatGPT. Isso é impossível. Né? Mas você pode automatizar a criação de um Death Note e fazer ele em 10 vezes menos tempo. Essa é a função. Essa é a ideia, né? Vai ter. El que diga que las facturas son solo un documento no está cachando nada. Em animação Como que a gente também, vai se adaptar? você pode animar uma coisa ou outra. Né? Dublagem também tem uma discussão sobre isso. Então, assim, não vai substituir a atuação de um ator exprimindo ali dor, tristeza, alegria. A inteligência artificial não vai fazer isso. Mas ela pode ali ajudar em algumas coisas, no sotaque, em uma coisa na fala, sabe? Se ela tem uma fala que é muito repetitiva na dublagem, pode ser automatizada, mas não vai substituir um dublador. Tá? E aí que eu acho que é a direção da conversa. O que eu acho que não vai resolver? Ficar brigando com uma pessoa porque ela usou um filtro. Aí vamos lá todo mundo atacar aquele cara. Cara, desculpa, isso não vai mudar a existência desse negócio, saca? Esse negócio de fazer um festival de xingamentos com pessoa porque usou um filtro, porque achou engraçadinho e tal. Gente, trend passa em 1 semana, em 2 semanas. Vamos ter visão de entender o que é uma coisa e o que é outra, entende? Eu sei que tá todo mundo assustado. Já falei, com razão. Vamos olhar para as coisas de uma forma um pouco mais sensata, sabe? Sem explodir, sem estourar, saca? E, por fim, alguns vão discordar, mas agora é a minha opinião, eu não acho que o governo vai resolver. Não acho que você, vamos criar uma lei para proibir de usar IA. O que existe pode ser aperfeiçoado e vai ser com relação ao direito autoral, à propriedade intelectual, porque isso interessa para os gigantes. Você viu o exemplo da Ghibli agora. Entendeu? Para um gigante... Em relação à regulamentação, assim, o Estado nunca resolve nada, né? O Estado nunca vai entrar para deixar as coisas melhores. O Estado ele sempre entra para atrapalhar, principalmente o mercado, né? O crescimento e desenvolvimento do mercado. Mas o que ele está falando aqui de direitos autorais, isso pressupõe criação de alguma coisa, né? A inteligência artificial não cria nada. Ela pode até gerar uma imagem que como eu disse, uma mistura de tudo ali que supostamente não tem direito autoral, né? Ou não tem um único dono específico de direito. Inclusive tem um anime que vai ser lançado que foi usado inteligência artificial na animação, se eu não me engano, na criação de algumas coisas. Mas os personagens foram criados antecipadamente por pessoas. O concept art é anterior à inteligência artificial para preservar direito autoral, né? Então, porque supostamente a inteligência artificial não tem direito autoral porque é uma mescla de muitas coisas, entende? Por isso dá essa impressão de criação, mas não é criação. É só uma imagem que foi gerada que não fere nem direito autoral de ninguém. É basicamente isso, né? Então, assim, regulamentação não ajuda, né? Tem atores querendo regulamentar a inteligência artificial na produção de filmes. Mas é porque eles não enxergam como uma ferramenta, né? De automatização, como eu tô falando toda hora aqui. Interessa isso aí, injetar dinheiro, fazer acordo, pegar as pessoas ali. Então, nesse sentido, vai ter adaptação e aprimoramento. Agora, como é que você vai pegar o manezinho ali que está usando a IA no quarto dele para gerar imagem ou para fazer meme? Cara, não vai, tá? E achar que vai vir aí um juiz ou um deputado para fazer um projeto de lei e vai resolver o nosso problema, a meu ver, é só jogar o problema para outro lugar, né? O que resolve mesmo são as práticas humanas relacionadas ao consumo de arte, a como que as pessoas enxergam a arte, a como que as pessoas lidam com isso. E me parece que um dos caminhos é trabalhar esse conceito de comunidade acolhedora, que compartilhem, que as pessoas olhem e falem, cara, vale a pena fazer isso aqui. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que mostrar por que arte é um negócio bacana, por que vale a pena, por que ler quadrinho é um negócio legal, por que desenhar uma coisa bacana do ponto de vista da educação, humano. A educação, pessoal, é uma lacuna gigantesca onde o desenho dá para ser aplicado na formação de criança, no desenvolvimento do cérebro. Isso tem um monte de estudo comprovado disso, sabe? Adaptação literária, vários usos assim que dá para se trabalhar, que não é só você gerar imagem, tem todo um projeto, uma criação, um direcionamento, uma estratégia que vai precisar de uma relação humana. Editoras sabem que se você vai lançar um livro, a presença do autor, a ação do autor, que já tem ali a sua fanbase, isso estimula as vendas do livro. Então é mais interessante uma editora
lançar um livro de um autor que tem um fandom do que ele gerar um livro aleatório numa IA para tentar vender no impulso. Vocês estão entendendo? Essa coisa de livro aqui, que ele fala de gerar um livro, depende do livro, né? Se for um tema muito simples, muito rudimentar, você vai conseguir fazer, talvez, aí com inteligência artificial. Mas se for em relação à literatura, aí é impossível. A literatura, principalmente a literatura clássica, a literatura universal, tem esse nome, literatura universal, porque é a descrição da experiência humana. Se você ler um Crime e Castigo da Vida, você vai ver o autor descrevendo uma experiência particular humana. Ele descrevendo o que ele está sentindo. E outras pessoas se identificam, todo mundo se identifica porque é uma experiência universal. Amor, ódio, alegria, culpa. Então ele descreve tão bem essa experiência humana que todo mundo se identifica porque todo mundo é humano. Então isso a inteligência artificial nunca vai fazer, não adianta. Ele pode gerar um livro simples, explicando um tema simples ali, mas é só isso. Por exemplo, livro ali. Por exemplo, eu tenho um blog que eu gero no ChatGPT. Porque é uma tarefa maçante. Eu sou cientista de dados, freelancer. E o que eu faço? O que são dados? Eu não vou parar a escrever um texto explicando o que são dados. Eu pego o ChatGPT, escrevo um textinho simples, baseado nesse texto aqui, gera aí um texto para o meu blog. Ele vai e gera um texto simples ali, explicando o que são dados. Isso me satisfaz, é suficiente. Mas do ponto de vista de literatura, não, isso aí nunca vai existir, né? Agora, se você escreve livros, como eu estou falando, o que são dados, o que é inteligência artificial, explicando conceitos, aí você tem que se preocupar, né? Porque é uma tarefa muito simples. Agora, se você escreve literatura, romances, aí não, você não tem que se preocupar com nada. A ação humana não tem como substituir isso. Eu acho que é mais por esse caminho que a gente tem que dialogar, a criatividade humana não tem como substituir. Para mostrar para as pessoas que, gente, a arte não acabou. Vida longa a arte. A arte é um negócio bacana, que vale a pena. Relevamos as mudanças. Vamos começar a trabalhar com o conceito de comunidade. Eu também fico preocupado, tá, pessoal? Fico preocupado que eu dou aula, eu vejo quanto as pessoas estão assustadas com isso. E eu não sei o futuro para dar uma resposta clara. Eu não sei o que vai acontecer, tá? Mas eu estou fazendo essas considerações porque me parece... as pessoas ficam assustadas porque, como eu falei, elas têm no imaginário aquela inteligência do Jarvis, do Homem de Ferro, dos filmes de ficção. E quando esse hype passar, que o mercado absorver como uma ferramenta de automatização, aí as pessoas vão ver, não era aquilo tudo, né? Eu ainda preciso estudar anatomia, estudar cores, relação de cores, ainda preciso fazer tudo isso, ainda preciso criar, mas algumas tarefas que são muito maçantes, repetitivas, eu não vou mais precisar fazer. Então as pessoas têm medo por causa disso. Eu acho que o futuro que ele está falando, acho que, na minha opinião, o futuro é assim. Esse hype vai morrer e a ferramenta vai ser utilizada como tem que ser utilizada, como pode ser utilizada. Não tem como utilizar de outra maneira, né? Senão como automatização. Que é um dos caminhos para a gente, pelo menos, continuar existindo, continuar conseguindo fazer projetos e até crescer. Olha aí os exemplos que eu dei aí, ó. Cara, isso aqui podia substituir tudo. Né? Jogo de tabuleiro, board game. Ele, por exemplo, uma pessoa que está começando agora, quer escrever um quadrinho ou um mangá, algo assim, não, ele vai ter a curva a curva dele de produção vai ser muito mais curta. Uma pessoa só... Tem outras áreas de jogo, por exemplo. Uma pessoa hoje para fazer um jogo, inclusive pessoas que me procuram pedindo conselho. Nossa, eu sou estudando programação, quero atuar na área de jogos. Antes eu dizia, nossa, trabalhar com jogos assim, principalmente como freelancer, é quase impossível, né? Há uns 10 anos atrás é quase impossível. Você precisa de uma equipe muito grande para criar um jogo sério. E agora não, com a inteligência artificial não. Você pode automatizar
várias tarefas e você se manter ali só na criação do jogo, nos personagens, na história. E você pode automatizar muita coisa. Então, uma pessoa que leva 10 anos para fazer um jogo, isso vai fazer isso em 5. Uma pessoa que leva em um ano para fazer um jogo simples, vai fazer em alguns meses. Então hoje eu digo, olha, se você gosta muito de jogos, quer trabalhar com criação de jogos, talvez você pode até fazer sozinho, trabalhar sozinho. RPG não tanto. Uma pessoa está fazendo um quadrinho, por exemplo, que demorava um ano para fazer um quadrinho inteiro, não vai fazer isso em muito menos tempo, pode trabalhar vários quadrinhos ao mesmo tempo. É uma comunidade que tem crescido, né, o papel analógico, e tá acontecendo, cara. Microeconomia, certo? Contem comigo para promover a arte, para influenciar as pessoas, para estimular as pessoas ao desenho, à arte, aos quadrinhos, à leitura. Deixo o meu canal à disposição para isso. A gente tem que focar no que é bom. Tá? A arte sempre existiu, ela é incrível. Você que desenha, você já sabe, mas as pessoas comuns não sabem. A gente tem muito trabalho para fazer nesse sentido. Contem comigo, eu fico à disposição. Sim, eu estou do lado da arte, dos desenhistas, também quero que a gente mantenha os nossos empregos, mas a gente tem que aceitar a existência disso e saber lidar com isso desse ponto de vista. Acho que em relação a isso não existe lado de inteligência artificial, nem de artista. Assim, em relação a perder emprego, é como eu tô falando aqui desde o início do vídeo. Tem que fazer uma análise aí do seu trabalho, e se ele for um trabalho muito repetitivo, que você faz todo dia ali você tem que fazer essa análise como profissional, você tem que fazer essa análise, né? Se você faz um trabalho muito repetitivo dentro da indústria de arte, faz logo, colorir, sabe, esses trabalhos muito repetitivos, maçantes, às vezes simples, aí você tem que se preocupar, você tem que voltar para os fundamentos, estudar anatomia, arte de conceito, e migrando mais para essa parte criativa da indústria, né? E deixar a parte mecânica repetitiva de lado, que isso aí a inteligência artificial realmente vai substituir, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais, até outro vídeo. E se inscreve aí no canal do Como que a gente vai se adaptar. do Thiago aí, que ele é um excelente professor, se você está aprendendo aí arte. Tchau, até mais.